A graça e a paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais esse domingo a fim de estudarmos outro assunto de grande importância nesses dias. Desta feita falaremos sobre o lazer. Temos como objetivo estudar o lazer, as formas de lazer, a base bíblica para o lazer e vermos como cristãos podemos usufruir do lazer, que é um momento de descanso que Deus proporcionou para nós. Podemos definir o lazer como um período ou um momento de suspensão de atividades obrigatórias, ou seja, um momento que as nossas obrigações rotineiras são suspensas para que possamos ter um tempo de descanso. Então, vamos realizar primeiramente uma oração e posteriormente estaremos tratando mais aprofundadamente do assunto. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de conhecer mais acerca da Tua vontade para nós, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando neste momento, que o Teu Santo Espírito possa estar nos conduzindo no estudo acerca desse tema. Que o Senhor possa estar abrindo nossas mentes, nossos corações, que possamos aprender mais de Ti e nos beneficiar das misericórdias e graças que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então, se buscarmos na Bíblia a palavra lazer diretamente, nós não encontraremos muito tema, sobre esse assunto. Por isso que na definição eu fiz questão de associar a palavra descanso. Quando buscamos na Bíblia a palavra descanso, logo no início, da Sagrada Escritura, já no livro de Gênesis, nós encontramos essa palavra. Mais precisamente no capítulo 2, versículo 2 de Gênesis, nos é dito que: "E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito." Então, vemos aí a descrição, logo no início de Gênesis, acerca da criação de todas as coisas. No capítulo 1 nós observamos, e é enfatizado nesse versículo 2 do capítulo 2, que Deus criou todas as coisas nos 6 primeiros dias e no 7º ele descansou. E por que a Bíblia descreve dessa maneira e por que o próprio Deus quis que fosse dessa forma, 6 dias de trabalho e um descanso? Obviamente sabemos que Deus é todo-poderoso e Ele não necessita de descanso, Ele não se cansa. Então, podemos chegar à conclusão de que Deus, ao estabelecer esse padrão, Ele, na verdade, estava como que ensinando ou deixando um padrão para o homem, que há dias reservados para o trabalho e também há um período, há um momento, há um tempo reservado para o descanso. E é exatamente nesse período de descanso que podemos enquadrar o lazer. O lazer é algo que podemos realizar durante o período de descanso. E é algo que Deus deixou para nós, esse padrão. O descanso ele está incluído na criação. No relato da criação, Deus deixou registrado isso. Um período para o trabalho e um período para o descanso. É algo que Ele deixou para nós, nos é comandado também isso. Dando continuidade ao versículo 3, é dito que Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então é interessante observar que Deus ele abençoou esse dia e santificou esse dia de descanso. Ou seja, Ele fez algo que Ele não havia realizado nos dias anteriores. Ele separou de maneira especial esse momento, abençoando, santificando.
que é esse o sentido de santificar, né? Separar. Ele separou de uma maneira especial esses dias, algo que ele não fez com os demais. Aqui temos a dimensão de quanto é importante esse dia para Deus e, por conseguinte, também deve ser para nós. Um dia que as atividades obrigatórias do trabalho são suspensas e podemos nos dedicar a outras coisas. O ato de Deus abençoar esse dia nos diz que, ao seguirmos esse padrão estabelecido por Deus, ou seja, separando um momento de descanso e lazer, isso também é bênção para nós. Nós somos abençoados ao cumprir esse padrão de Deus. Inclusive, posteriormente em Êxodo, ele foi reafirmado quando Deus entrega a sua lei moral a Moisés, nos 10 mandamentos. Ele está previsto no 4º mandamento. No 4º mandamento ele vai utilizar exatamente esse texto de Gênesis como base para essa lei. Nos é dito em Êxodo 20, versículo de 8 a 11, nos é dito o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o 4º mandamento ele vai se basear exatamente na teologia da criação para conduzir não somente Israel, mas também a nós, não somente Israel naquele período, mas também a nós, nos dias de hoje, a uma adoração correta de Deus. Então, o dia de descanso, nos ensina também a confiar em Deus. Como vemos no versículo 9, é dito que 6 dias nós trabalhamos. Porém, há um dia reservado para o descanso, há um período reservado para o descanso. Então, da mesma forma que confiamos que Deus é suficiente, é poderoso para suprir nossas necessidades e nos dá força para executarmos nossos trabalhos durante esse período da semana de trabalho, também devemos confiar que Ele nos sustentará no período de descanso. Devemos observar o período de descanso. Paul House, na sua teologia do Antigo Testamento, ele nos diz que, além da dádiva de descanso físico, o sábado também permite que Israel tenha um dia de tempo totalmente livre para adorar Yahvé e receber refrigério espiritual. Então, há esses 2 aspectos que circundam esse dia do descanso. Um período, sim, de descanso físico, de lazer, um momento de alegria e descontração, e também um período para adorar a Deus num culto formal. Só que ambos os aspectos, 2 aspectos, seja no lazer, seja no culto formal, os 2 são para a glória de Deus. Então temos que ter essa noção de que no nosso período de lazer, estamos também adorando a Deus. Devemos compreender que a adoração a Deus não se dá apenas através do culto formal, mas também em nosso tempo livre, de lazer, de descanso. Também adoramos a Deus ao gozar daquilo que Ele proporciona a nós, através da sua criação, através do seu sustento, da sua providência. Desta forma, glorificamos a Deus por tudo que Ele fez, pela obra de suas mãos. Ao gozarmos da criação, ao contemplarmos a criação, estamos também glorificando a Deus, aproveitando, nos deleitando na criação de Deus. E é também um padrão que parece que Deus quer nos comunicar. Quando voltamos ao texto de Gênesis, ainda no 1º capítulo, nós vemos reiteradamente, após Deus criar cada coisa, durante os dias que se passavam,
ele sempre dizia, é sempre relatado, né, no texto, e viu Deus que isso era bom. É um padrão que se repete nos versículos 4, 10, 12, 18, 21 e 25. E a partir ali do versículo 26 ao 31, que passa a descrever a criação do homem, né, que Deus faz o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, tendo domínio sobre todas as coisas. E ao final, no versículo 30 e 31 é dito: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então é interessante que o texto nos fala que Deus contempla a sua criação. Viu Deus tudo quanto fizera. Até então, é dito que Deus via e classificava como bom, e após criar o homem, dando a ele o domínio sobre todas as coisas, é descrito no texto que era tudo muito bom. Então, com essa descrição, podemos observar também, com esse padrão, que Deus também nos convida a contemplar sua criação. E qual momento melhor de se fazer isso do que num momento de lazer? E ao contemplarmos a criação, temos a constatação, a partir dela, do Deus Criador de todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso que trouxe tudo à existência a partir do nada. Deus cria sem possuir ou ter matéria pré-existente, Ele cria a partir do nada. Então, da mesma forma que Deus contempla a criação, Ele também nos convida a nos deleitarmos, a apreciarmos a sua criação e, com isso, rendermos glória a Ele. Contemplar todas as coisas e constatar que, por detrás de toda essa ordem criada, está um Deus todo-poderoso, onisciente, que trouxe à existência tudo o que existe. Voltando ao texto de Êxodo, no quarto mandamento, vamos destacar alguns fragmentos, algumas partes do primeiro, segundo e terceiro versículos que nos comunicam alguns aspectos importantes. Logo de início nos é dito: lembra-te do dia de sábado. Então, é um mandamento, não é algo opcional. Devemos nos lembrar que Deus deixou um padrão para descanso para nós. Se estamos apegados demais aos nossos afazeres, ao ponto de deixarmos de lado essa ordenança, estamos cometendo um erro, estamos pecando. Então devemos nos atentar para isso. Outro ponto, é necessário lembrar deste dia para o santificar. Ou seja, é um dia separado. A gente não pode negligenciar em relação a esse dia e dividirmos ele, particionarmos ele. Devemos realmente observar esse dia para o descanso. Se estamos por demais apegados aos nossos afazeres, às nossas atividades de durante a semana, devemos observar as intenções de nosso coração, porque às vezes estamos criando uma dependência muito grande e, ao mesmo tempo, através de nossos atos, de nossas atitudes, demonstrando que não confiamos em Deus de maneira suficiente. Não cremos que Ele nos suprirá através da sua providência. Então devemos santificar esse momento, e a finalidade desse momento não é um divertimento por si mesmo, em si mesmo, mas tem um propósito maior, como vimos, que é dedicar glória e louvor a Deus, reconhecendo que Ele é, o que Ele fez através da sua obra de criação e redenção, e se deleitar nele. Outro ponto importante é essa descrição dos 6 dias de trabalho e um separado para o descanso. Então existe essa ordem, existe esse padrão, existe essa organização, esse ordenamento. Há um período de trabalho e há um período de descanso.
o período de trabalho é um período maior, mais extenso, e o período de descanso é um período menor. Então é necessário observar isso. Não há que se esperar descansar sem ter trabalhado. E outro ponto importante é que ambos são ordenamentos divinos. Um não é mais importante que o outro. O período de descanso não é menos importante que o período de trabalho. E ambos são usados para glorificar a Deus. Como vimos, o dia de descanso é um dia que foi abençoado por Deus, foi santificado, foi separado. Então devemos observá-lo com muito zelo. Então, a partir dessa primeira verificação que nós fazemos através do texto bíblico, podemos definir o lazer como um tempo santo, instituído pelo próprio Deus, para atividades que são fontes de bênção, que têm o propósito de aproveitar, se deleitar, contemplar a criação e, nesse processo, glorificar a Deus. Bom, já vimos que o lazer é algo prescrito na Bíblia, né? Algo previsto através do estudo desse período de descanso. E agora devemos nos voltar para estudarmos um pouco e verificarmos em quais medidas ou formas o lazer pode ser praticado por um cristão. Muitas das vezes, por um estudo ou uma observação equivocada acerca desse tema, nós vemos alguns excessos. Ou se proíbe quase tudo, ou se permite tudo. Então devemos ter muito discernimento espiritual para abordarmos esse tema de maneira a não fazermos interpretações que extrapolem ali o propósito do lazer em nossas vidas. Então sabemos que existem inúmeras formas lícitas de lazer para o cristão, que o cristão pode se engajar. Temos práticas de esporte, né? Futebol, handebol, vôlei, natação, entre outra diversidade, né, de práticas esportivas. A própria leitura é uma forma de lazer, né? Temos uma diversidade de obras literárias. Viagens, você conhecer um lugar diferente, né? Você viajar, conhecer novos lugares. Jogos também estão incluídos aí, sejam eles virtuais ou de tabuleiro. Música, filmes, séries. Então, uma diversidade imensa de formas de lazer, que são coisas que Deus proporcionou ao homem, né? Seja através da criação, ou seja, através da imagem e semelhança com a qual o homem foi criado. E por causa disso, como vimos na aula de educação, o homem ele é dotado de capacidade cognitiva, de capacidade criativa, e exatamente por causa disso, nós encontramos no lazer essa diversidade de práticas, coisas desenvolvidas pelo próprio homem, coisas criadas pelo próprio homem, exatamente porque Deus comunicou isso a eles, isso a nós, comunicou essa capacidade de criar. Claro, dentro de limitações, o homem não cria como Deus, mas o fato de ter sido criado à sua imagem e semelhança traz essa capacidade inata ao homem de desenvolver coisas. E isso é refletido no lazer, nas artes, na ciência e em outros aspectos. Porém, devemos observar que, assim como falamos na aula de educação, que essa imagem e semelhança ela foi manchada em virtude da queda. Então, da mesma forma que o homem se torna caído e pecador, as suas obras, as suas criações também acabam sendo manchadas pelo pecado. Então, o lazer, embora reflita esse aspecto da imagem e semelhança de Deus no homem, também reflete a mente caída do homem. Por isso, devemos ter cuidado e cautela
nas formas de lazer que desejamos nos engajar. Então, em virtude da natureza pecaminosa do homem, que nega e rejeita a Deus, o que ele cria também reflete essa rebeldia. E sua forma de se divertir também se torna, muitas das vezes, deturpada e ilícita. Então, algo criado por Deus para ser bênção para o homem, devido a esse desvio, muitas das vezes acaba sendo deturpado e manchado. O que deveria apontar para Deus, apontar para a sua glória, fazer o homem, glorificar a Deus e exaltá-lo, acaba se tornando fonte de idolatria, muitas das vezes, e imoralidade pelo homem caído. Nós vemos isso no relato de Paulo em Romanos, já no capítulo 1, no qual ele faz uma espécie de radiografia mesmo da situação do homem caído. Ele começa ali do versículo 18 e vai até o final, descrevendo. Ele começa falando o seguinte, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Paulo já inicia o texto falando que Deus se encontra irado. E ele explica o motivo. Deus se encontra irado contra toda impiedade e perversão dos homens. Ele continua relatando que os atributos de Deus que são invisíveis, e ele cita aqui alguns exemplos, como o eterno poder de Deus, sua onipotência, e a sua própria divindade, a própria divindade de Deus, esses dois atributos que são invisíveis, eles se tornam reconhecíveis, percebíveis, por meio das coisas criadas. E não somente percebidas, mas claramente reconhecidas. Então é algo que todo homem deveria, ao contemplar a criação, reconhecer um Deus todo-poderoso e divino, um único Deus verdadeiro que criou todas essas coisas. Porém, mesmo tendo esse testemunho da criação, o homem acaba rejeitando a Deus e, conforme ele vai descrever nos próximos versículos, ao invés de dar glória ao Criador, o homem acaba dando glória à própria criação, ou seja, adorando a criação. Em vez de adorar o Criador, ele adora a criação. E por causa disso, por causa desse testemunho patente de Deus através da sua criação, o homem se torna indesculpável. Ele continua dizendo no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, o resultado do coração perverso do homem, da sua natureza pecaminosa, é colocar ou o homem ou a criação no lugar de Deus. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro.
e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então vemos aqui a descrição do homem sem Deus, do homem caído. E certamente o que vem de um homem com essa descrição da humanidade certamente virá manchado pelo pecado. E como vimos aqui, o resultado da rebeldia contra Deus acarretará, no homem a busca por algo que substitua a Deus, levando-o à idolatria, e a próxima etapa também, a imoralidade, como vimos descrito no texto. Então não é sem razão que muitas das vezes nós vamos ver o lazer tomando essa conotação. Ou o lazer se torna algo que a pessoa idolatra, então acaba dando muita ênfase àquilo, tornando aquilo o centro da sua vida, ou tomará conotações de imoralidade. Por isso devemos ter muita cautela e discernimento espiritual nas formas de lazer que desejamos nos engajar. Eclesiastes 11:9 nos diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, embora sejam palavras de sabedoria para os jovens, para aqueles que estão na sua juventude, temos aqui uma sentença muito importante, que todas essas coisas, ou seja, de todas as nossas atitudes, de todas as nossas escolhas, inclusive as relacionadas ao momento de lazer, de descanso, Deus nos pedirá conta. Ou seja, há um julgamento. É óbvio que esse julgamento, para aqueles que já estão salvos, redimidos em Cristo, não decidirá se iremos para o céu ou para o inferno. Mas é fato, é uma realidade inegável, inexorável, de que daremos contas a Deus por nossas atitudes. E por isso temos que ter muita sabedoria e muito discernimento naquilo que estamos realizando. Outro versículo, outra passagem, agora em 1 Coríntios 6:12, nos diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele cita por 2 vezes essa expressão, todas as coisas me são lícitas. Era um lema que estava sendo utilizado por alguns membros da igreja de Corinto para justificar as suas práticas e justificar uma definição de liberdade quanto às suas práticas, meio duvidosas. Como que, uma vez que eles estavam salvos, eles poderiam viver da maneira como bem entendesse. Então, Paulo utiliza esse lema, porém faz algumas observações. Kissmaker traduz essa primeira parte como todas as coisas me são lícitas da seguinte maneira: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Vimos na aula sobre educação o texto de Efésios 5:18, que nos mostra que no lugar de nos engajarmos em práticas que geram desperdício, ou seja, que são dissolutas,
nós deveríamos nos encher do Espírito Santo. Então podemos fazer uma correlação aí de que devemos nos engajar em coisas que são proveitosas. Logo, devemos nos engajar em práticas que reflitam o Santo Espírito de Deus. Então devemos ter muito claro a noção de que no momento que separamos para o descanso, para o lazer, devemos estar rodeados, sim, de atividades que reflitam a Deus, reflitam a sua glória e que se conformem a Cristo. Isso não significa que estaremos restritos unicamente ao estudo ou leitura da palavra, oração, mas que nas diversas práticas já citadas aqui, práticas esportivas, leituras diversas, jogos virtuais ou de tabuleiro, passeios, viagens que possamos vir a fazer com os nossos familiares ou amigos, nesses momentos de prazer, devemos ter a noção patente em nosso coração que o Espírito Santo está conosco, ele habita em nós, e devemos nos engajar em coisas que são proveitosas a nós, coisas que glorifiquem a Deus. Todas as coisas me são lícitas, porém, devemos buscar aquelas que se conformem a Cristo, que estão em consonância com o Santo Espírito de Deus. A semelhança de nós que fomos redimidos por Jesus Cristo, precisamos também redimir as nossas formas de lazer. Não podemos nos engajar em qualquer forma que nos é apresentada, porque, como nós vimos, há um perigo muito grande devido à pecaminosidade do homem. Então, precisamos redimir nosso lazer, nossas formas, nossas práticas de lazer, levando cativo a obediência de Cristo. Paulo, da mesma forma, escrevendo agora em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nos diz que e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É exatamente essa ideia de levar cativo a obediência de Cristo, ou seja, submeter todas as coisas à soberania, ao governo supremo de Deus. Kissmaker, comentando esse texto de 2 Coríntios, ele fala que a palavra-chave nessa última frase do texto é obedecer. Quando as pessoas se arrependem, experimentam uma inversão completa em seu modo de pensar, que então dirigem as suas ações à obediência de Cristo. Suas antigas crenças são agora transformadas para servir não ao maligno, mas a Cristo. E todo pensamento cativo demonstra obediência a Cristo como reconhecimento de seu governo supremo. Então Deus é soberano, Deus é Senhor sobre todas as áreas de nossa vida, sobre o período que nós trabalhamos e também sobre o período que temos de lazer. Então temos que ter a consciência de que as nossas obras, os nossos atos, sejam eles de obrigação ou atos de lazer, estão patentes à vista de Deus. Então devemos ter essa compreensão que nos levará a um juízo melhor das coisas que estamos realizando. Como indivíduos regenerados, reconhecemos o governo soberano de Deus em nossas vidas e isso deve ser percebido através de nossas práticas. Como vimos também na aula de educação, após esse processo de conversão, inicia-se o processo de santificação, em que buscamos nos aprimorar, crescermos em sabedoria e em santidade diante de Deus. E esse processo está ligado a essa conformação a Cristo. Em Romanos 8 nos é dito, versículo 29, que Deus nos conheceu de antemão e Ele nos predestinou com um propósito. E esse propósito é que sejamos conformados à imagem de seu Filho. Então fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém essa imagem e semelhança foi manchada pelo pecado. E o que Deus está fazendo nessa obra de redenção é nos regenerar e nos trazer novamente à imagem de seu Filho.
Da mesma forma, né, que devemos nos conformar à imagem de Cristo, o nosso lazer também deve ser conformado a Ele, refletindo a sua glória. Por isso devemos sempre nos questionar se a forma de lazer que estamos envolvidos de fato glorifica a Deus. Se aquilo que estamos praticando, fazendo, assistindo, ouvindo, de fato glorifica a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, essa é uma pergunta muito importante para nos fazermos antes de nos engajarmos em qualquer ato ou prática. Aquilo que estamos fazendo, de fato, glorifica a Deus? De fato, reflete os padrões morais de Deus? Resumindo o que vimos aqui, podemos observar que o lazer ele não é algo pecaminoso. Pelo contrário, foi algo criado e estabelecido por Deus para o homem, para que o homem tivesse um momento de descontração, divertimento. Vimos que o período de descanso foi criado por Deus para o homem gozá-lo, adorando a Deus, desfrutando de sua criação, desfrutando das maravilhas que Deus criou para que o homem pudesse se deleitar. Então, o lazer não é uma perca de tempo. Muitas das vezes, devido à agitação e à própria filosofia da atualidade, temos a inclinação de pensar que a pessoa que está ali no lazer, porque não tem algo mais importante para fazer, não tem afazeres, é alguém desocupado, mas não devemos pensar dessa forma, porque o próprio Deus instituiu o momento de lazer. O lazer não é algo inferior aos dias de trabalho. Como vimos, tem igual importância. E ainda pesa o fato dele ter sido abençoado e separado por Deus, algo que Deus não fez nos demais dias. Então, o lazer não é pecaminoso, não é perca de tempo e não é algo inferior, mas sim é fonte de bênçãos para o homem. Se o lazer não é pecaminoso, o extremo oposto aí sim que é, ou seja, não ter lazer. Se você está por demais preocupado com seus afazeres diários, suas obrigações, e acaba negligenciando, não separando um tempo para adorar a Deus, para se divertir, para conhecer coisas novas, para fazer novas amizades, você está pecando contra o quarto mandamento. A guarda do sábado, que é frisado no quarto mandamento, é algo que ficou restrito ali a Israel. Obviamente não guardamos mais essa prática ao observarmos o exemplo do Novo Testamento, o dia que Jesus ressuscitou e o dia que a própria igreja primitiva se reunia para adorar a Deus. Vemos que eles se reuniam no domingo. E as minudências, que o povo de Israel acabou desenvolvendo em torno dessa guarda do sábado não foi algo que Deus estabeleceu ou planejou. O povo de Israel, devido a uma ênfase mais legalista, acabou criando muitas regras que eles mesmos não conseguiam cumprir para a guarda do sábado. O propósito do sábado, na verdade, desde a origem, quando Deus deu isso ao homem, seria para que o homem tivesse um período de descanso, tivesse um período de lazer, e durante esse processo, obviamente, adorasse a Deus, rendesse graças a Deus. E isso nós fazemos. E isso nós devemos fazer e prezar. E outro aspecto que também vimos é que o lazer ele não é neutro. De fato, o lazer não é neutro. Não há neutralidade no lazer. Assim como falamos que não há neutralidade na educação, na abordagem da educação, devido aos seus pressupostos, o lazer também não é algo neutro. Ele é afetado pela pecaminosidade do homem. Por isso, a necessidade que temos de redimir as nossas formas de lazer. Temos que estar muito atentos às formas de lazer que nos são apresentadas.
Eu citei várias formas aqui, mas em cada uma delas tem suas peculiaridades. Num vídeo ou até mesmo numa série acerca desse tema, não seria suficiente para esgotar todas as formas ou meios de lazer e esmiuçar o que pode e o que não pode. E não é nem a nossa intenção isso. Isso vai da liberdade cristã de cada um. Porém, devemos ter muito claro em nossa mente que a nossa forma de lazer tem que estar cativa à obediência de Cristo. Tendo isso bem claro em nossa mente, ficará muito mais fácil arbitrar, escolher, tomar decisões acerca deste tema, sem cometer excessos, se abstendo de tudo, ou, por outro lado, também se engajando em qualquer forma de lazer. Então, se observarmos essas questões, de fato teremos um lazer sadio e que glorifique a Deus. A minha oração é que cada irmão busque sim esse momento com suas famílias, com amigos. É um momento de estreitar laços, mantermos um relacionamento vertical com Deus e também horizontal com os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Então eu incentivo fortemente para que os irmãos busquem esse momento de lazer, de divertimento, de prática esportiva, mas sempre tendo como centro Jesus Cristo em todas as coisas. Que Deus abençoe os irmãos e os guardem, em nome de Jesus. Amém.